Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol para vocês e hoje a gente vai estar analisando aqui essa rodada de domingo, dia 1º de setembro, né? Mais um mês aí iniciando e que seja um mês aí, acima de tudo, muito abençoado para você e para toda a sua família e que possa ser um mês também muito lucrativo para todos nós aí que trabalham no mercado esportivo, tá show? Nessa rodada de domingo eu separei 12 jogos para vocês e eu no final do vídeo vou deixar aí 2 bilhetes prontos, tá show galera? Já peço ajuda e a moral de vocês para deixar um like aqui no vídeo que é muito importante, tá galera? Já deixa aquele like aí que é de graça e vai estar fortalecendo bastante o trabalho que eu garanto aqui para vocês diariamente. E também, quem ainda não foi inscrito aqui no canal, se inscreva e ativa aquele sininho que tem do lado para receber notificação de todo vídeo e conteúdo que eu lançar aqui no canal BetGreen, tá show? E para maiores informações sobre o grupo VIP, é só me chamar lá no WhatsApp, o número tá na descrição do vídeo, vai estar também ali no primeiro comentário fixado. Se você tiver alguma dúvida, interesse, corre lá e me chama no zap que eu vou responder o mais rápido possível e passar todas as informações aí sobre o grupo BetGreen VIP, tá show? E vamos lá galera, nessa rodada aqui a gente vai ter campeonato inglês, francês, Brasileirão Série A, Premier League, campeonato da Noruega, Bundesliga, campeonato espanhol. Vamos ter uma variedade de jogos aqui bem interessante, tá? Eu peguei assim os jogos que eu senti mais confiança nessa rodada. E o primeiro jogo que a gente vai analisar aqui é um jogo bem interessante da Premier League, né? Campeonato inglês. A gente vai ter aqui o Newcastle jogando em casa contra o time do Tottenham, 9h30 da manhã esse jogo. Na classificação aí, galera, a gente vai vendo que nesse início aí as duas equipes com a mesma pontuação, campanha bem parecida, né? A gente vê o Tottenham uma vitória e um empate, a mesma coisa aqui pro Newcastle, né? Então 4 pontos para as duas equipes. O Tottenham está em 9º lugar e o Newcastle está em 10º logo em seguida por conta do saldo de gol, né? O saldo de gol aqui do Tottenham é melhor. No confronto direto entre essas duas equipes, galera, a gente vai ver aqui que tem assim um favoritismo puxado pro Newcastle, né? São 3 vitórias do Newcastle, uma vitória do Tottenham e um empate. Então aqui nesse jogo eu acredito que pelo momento de cada equipe, a gente vai ter chance de assistir gol das duas equipes e também uma partida aí com 3 gols ou quem sabe até mais. Primeira opção aqui a gente vai com a dica ambos marcam e a segunda opção mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, eu vou arriscar aqui um empate de 2-2. Agora vamos aqui para o próximo jogo, 10 horas da manhã a gente tem campeonato francês Ligue 1, vamos ter aqui o Mônaco contra o Lens, jogo 10 horas da manhã, jogo muito bom aí para a gente focar no mercado de gols, tá galera, acredito que vai ser um jogo aberto aí entre essas duas equipes, no início aí do campeonato as duas equipes estão 100% aí de aproveitamento, 2 jogos e 2 vitórias, mesma pontuação, mesmo saldo de gol, mesmo número de gol marcado e as duas equipes ainda não sofreram gols, né, então assim... Vamos ver aí quem vai sofrer gol aí, vai perder essa invencibilidade nessa defesa aí que até o momento as duas defesas aí não sofreram gols, né? O que pega bastante aqui é que o Lens acabou de ser desclassificado aí da Liga da Conferência, né? Acabou saindo aí pro time do Panathinaikos, perdeu fora de casa por 2-0, o primeiro jogo venceu por 2-1, então no agregado aí acabou que o Panathinaikos passou, né? Então isso aí querendo ou não pode afetar um pouco o psicológico aí do time do Lens. No confronto direto tem um equilíbrio total, né? São 2 vitórias do Mônaco, 2 vitórias do Lens e um empate. Aqui nesse jogo, galera, a primeira opção que eu vou deixar para vocês é a dica mais de meio gol no primeiro tempo. Eu acredito que o primeiro tempo vai ser movimentado e vai sair pelo menos um golzinho. E a segunda opção a gente pega a casa vence com empate anula, né? Mônaco com empate anula. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa. Agora vamos aqui pro Brasileirão, né? Vamos ter aquele jogo maravilhoso das 11 horas da manhã no domingo, né? Vamos ter aqui Cruzeiro e Atlético Goianiense, né? Cruzeiro jogando em casa. Acredito que tem favoritismo, né? O Cruzeiro em casa é muito forte. Vai fazendo a campanha boa, tá em 7º lugar aqui com 38 pontos. Vencendo esse jogo ele vai a 41, então pode subir aqui até 2 posições, né? Dependendo do resultado, porque tem que tirar o saldo de gol aqui do São Paulo, por exemplo, que tem 41 pontos, né? Então tem que tirar esse saldo de gol aí para poder passar o São Paulo. Mas assim, pelo menos vai jogar pressão aí pro Bahia, né? Porque ele passa o Bahia automaticamente aqui, chegando a 41 pontos. Lembrando que o Bahia vai ter um confronto difícil fora de casa contra o Bragantino, né? Não vive um bom momento o Bragantino, mas vai ser jogo complicado, então o Cruzeiro pode terminar aí essa rodada no G6. O time do Atlético Goianiense é o último colocado, vem de uma sequência muito boa de 2 vitórias seguidas contra Internacional e contra Juventude, porém vai estar jogando fora de casa, onde não costuma ter uma campanha tão boa, né? Fora de casa, se a gente for ver aqui,
O Atlético Goianiense venceu 2, empatou 3 e perdeu 7, né? Já o Cruzeiro em casa é a quarta melhor campanha, né? 8 vitórias, 2 empates e uma derrota apenas. O confronto direto entre essas duas equipes, a gente vê aqui 5 vitórias do Cruzeiro nos últimos 5 jogos aí desse confronto direto, né? Então a primeira opção que eu vou deixar para vocês aqui é a dica casa vence, né? Cruzeiro para vencer. E a segunda opção aqui a gente pega menos de 3 gols e meio na partida. Acredito que é jogo para poucos gols. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa, talvez 1-0. Agora vamos aqui para o campeonato inglês, Premier League, vamos ter o Manchester United jogando em casa contra o Liverpool, né? Um grande jogo por sinal, meio-dia esse jogo, né? O Manchester vai estar jogando em casa, porém não vive um bom momento, né? Nesse início de campeonato aí, uma vitória e uma derrota, não vem apresentando bom futebol, né? Venceu o Fulham por 1-0 ali, jogo bem feio, e na última rodada fora de casa perdeu para o Brighton por 2-1. Já o Liverpool 100% de aproveitamento, podendo até pegar a liderança aí do campeonato dependendo aí do resultado, né? Porque tem que tirar o saldo de gol aqui do Manchester City, que é um saldo de gol aqui 7, então o Liverpool teria que ganhar com 3 gols de diferença aí, por exemplo, né? E até o momento aí a equipe venceu o Brentford na última rodada e na estreia venceu o Ipswich por 2-0, né? Aqui nesse jogo, galera, eu tô bem confiante aí que vai ser um jogo aberto, né, entre essas duas equipes. No confronto direto são 2 vitórias do Liverpool e 3 empates, né? Então a primeira opção aqui a gente vai com a dica ambos marcam, tá? Para bater gol das duas equipes. E a segunda opção a gente pega aqui mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 pro Liverpool. Agora vamos aqui para o campeonato da Noruega, Elite, né? Vamos ter aqui o Strom Godset jogando em casa contra o nosso querido e glorioso aqui, Bodo Glimt, né? Essa equipe aí que eu sempre gosto de colocar aqui, vocês já repararam nisso, né? Jogo que acontece meio-dia, jogo válido aí pela rodada 21, né? E a gente vai ver o Bodo Glimt aí, líder do campeonato de forma isolada aí, com 13 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. Melhor ataque do campeonato aí, 48 gols marcados, né? E tá com 44 pontos, bem isolado mesmo aí na liderança. Strom Godset, por sua vez, está em 10º lugar, né? O time da casa aí com 23 pontos, 25 gols marcados, 34 gols sofridos, uma defesa bem vazada, né? Quase 2 gols sofridos por jogo. E o confronto direto entre essas duas equipes, o Bodo Glimt costuma levar melhor e a maioria dos jogos aí costuma aí o Bodo Glimt não ter dificuldade, né? São 3 vitórias do Bodo Glimt, uma vitória do Strom Godset e um empate, né? Então aqui nesse jogo, galera, a primeira opção que eu vou deixar para vocês é a dica mais de 2 gols e meio na partida e a segunda opção a gente pega o ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora. Agora vamos aqui para o campeonato alemão, Bundesliga, vamos ter o Bayern de Munique contra o Freiburg, jogo que acontece meio-dia e meio, jogo na minha opinião onde o Bayern é grande favorito, porém o Freiburg iniciou aí o campeonato bem também, né, acabou vencendo aí o Stuttgart por 3-1 na estreia, e o Bayern de Munique ganhou no sufoco aí do Wolfsburg fora de casa por 3-2. O confronto direto entre essas duas equipes, galera, a gente vai ver o Bayern de Munique favorito, né, 3 vitórias do Bayern de Munique, uma vitória do Freiburg e um empate, e nesse jogo aqui tá com cara, galera, de sair 3 gols ou mais, né? Tá bem interessante o mercado over aqui e também ambos marcam, né? Já que o Freiburg iniciou muito bem, tá com um time assim bem interessante e sempre costuma marcar gol aí na maioria das vezes contra o Bayern de Munique, né? Então, primeira opção aqui, mais de 2 gols e meio na partida e a segunda opção, o ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-2 casa. Agora vamos aqui para o Campeonato Espanhol La Liga. Vamos ter aqui o Sevilha jogando em casa contra o Girona. Jogo 2 horas da tarde. Jogo válido pela rodada 4. E nesse início de campeonato aí o Girona tem uma vitória, um empate e uma derrota. E o time do Sevilha, 2 empates e uma derrota. Não venceu ainda nesse início de campeonato, né? Vai tentar buscar aí a sua primeira vitória aí diante de seus torcedores, mas vai ter pela frente aí o Girona, que nos últimos 5 jogos venceu os 5, né? Nos últimos 5 confrontos aí, acabou que o Girona tem levado a melhor, né? Então aqui nesse jogo, acredito que pela necessidade da vitória do Sevilha aí para poder dar uma respirada, eles vão para cima aí com tudo em busca dessa vitória, e o Sevilha no contra-ataque aí pode marcar gol também. Então o ambos marcam aqui é uma primeira opção muito boa, tá, galera? Primeira opção aí para vocês, o ambos marcam. E uma segunda opção também muito interessante é o mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 2-2. Agora vamos aqui para o campeonato francês, Ligue 1, vamos ter aqui o Lille jogando em casa contra o PSG.
3h45 da tarde esse jogo, válido aí pela terceira rodada, e nesse início as duas equipes aí 100% de aproveitamento, né? Lille com 2 vitórias aí nos últimos 2 jogos, né? E o PSG aí 2 jogos e 2 vitórias aí, e com um ataque muito forte, né? 10 gols marcados e 1 gol sofrido, né? Na estreia meteu uma goleada no Le Havre por 4-1 e no último jogo meteu 6-0 em cima do Montpellier. Já o time do Lille aqui na estreia aí venceu o Reims fora de casa por 2-0 e no último jogo venceu o Rangers por 2-0 também. O confronto direto entre essas duas equipes, a gente vai ver aqui o PSG com favoritismo total, né? 4 vitórias do PSG e 1 empate, mas acredito que pelo atual momento aí, o Lille pode até arrancar uma vitória, que não seria surpresa, tá, galera? Ele tá pagando uma odd de 4,35, talvez aqui uma dupla hipótese a favor do Lille seria interessante. Mas a gente vai pegar a primeira opção aqui, a dica mais de um gol e meio na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, talvez um empate de 2-2. Agora vamos ter aqui Brasileirão Série A, jogo entre Corinthians e Flamengo, né? Um grande clássico aí nessa rodada 25, jogo que acontece 4 horas da tarde. Na classificação a gente vai ver aqui o Flamengo em quarto lugar com 44 pontos, podendo chegar a 47 pontos aí, né? Igualar a pontuação do Botafogo, e sempre lembrando que o Flamengo aí tem um jogo a menos, né? Do que as demais equipes. Tem o mesmo número de jogos aí do que o Fortaleza, por exemplo, que também tem um jogo a menos, né? Mas a equipe aqui, por exemplo, Palmeiras e Botafogo já tem 24 partidas, então o Flamengo aí pode igualar a pontuação aí do Botafogo e automaticamente também passar aqui o Palmeiras nessa rodada. Já o time aqui do Corinthians está na zona do rebaixamento, não vive um momento nada legal, né? Tá com 22 pontos. Vencendo esse jogo pode sair da zona do rebaixamento, mas vai ter que torcer aí pro Fluminense perder pro São Paulo, né? Lembrando que o São Paulo pode poupar jogadores aí, então tem que ficar ligado nisso. E acredito aí que o Corinthians não vai ter vida fácil aí contra o Flamengo, mesmo jogando em casa. O confronto direto aí entre essas duas equipes, o Flamengo venceu 2, Corinthians venceu 1 e teve 2 empates, né? Então a primeira opção aqui a gente vai com a dica mais de um gol e meio na partida, e a segunda opção a gente pega fora o empate, Flamengo ou empate. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Flamengo, 2-1 fora. Agora vamos aqui para o Campeonato Espanhol La Liga, vamos ter Real Madrid contra Betis, jogo 4h30 da tarde, jogo válido aí pela rodada 4, né, início de campeonato. Real Madrid vai estar jogando em casa e vai tentar buscar uma vitória aí para poder aí subir na tabela, a equipe que ainda não demonstrou um bom futebol, né. Na estreia empatou fora de casa contra o Mallorca, aí depois venceu o Valladolid por 3-0 e no último jogo empatou com o Las Palmas aí fora de casa, né, então não é um início tão interessante aí do Real Madrid. Tem um clima meio estranho aí entre Mbappé e Vinícius Júnior, a gente tem que ficar de olho nisso também, né? E o Real Betis até o momento aí 2 jogos e 2 empates, né? Empatou na estreia contra o Girona em 1-1 e no último jogo, fora de casa contra o Alavés, ficou no 0-0. O confronto direto entre essas duas equipes, a gente vê uma vitória do Real Madrid e 4 empates, né? Tem um equilíbrio muito grande aí nesse confronto direto, né? E acredito que não vai ser diferente. Porém, o time aqui do Real Madrid jogando em casa, na minha opinião, acaba levando favoritismo, né? O fator de jogar em casa aí tem grande chance aí do Real conquistar aí sua segunda vitória no campeonato. Então a primeira opção aqui a gente vai com a dica casa vence e a segunda opção menos de 3 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa. Agora vamos aqui para mais um jogo do Brasileirão Série A, vamos ter aqui Atlético Paranaense e Palmeiras, jogo 6h30 da tarde, jogo onde é muito interessante para o Palmeiras, que só tem um Brasileirão aí para disputar, né, até o momento aí Palmeiras não foi eliminado da Copa do Brasil, da Libertadores, então vai focar 100% aí no Brasileirão e com certeza vai ser uma pedra no sapato aí do Atlético Paranaense mesmo em casa, né, lembrando que o Atlético Paranaense esse ano aí não está fazendo um bom campeonato em casa, né, se a gente for ver aqui em casa o Atlético Paranaense venceu 4, empatou 2 e perdeu 4, inclusive vem de 4 derrotas seguidas em casa. E o Palmeiras, por sua vez, fora de casa, é um visitante chato, né? 4 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. No confronto direto aqui a gente vai ver 2 vitórias do Palmeiras, uma vitória do Atlético Paranaense e 2 empates, né? E só voltando aqui para mostrar a classificação geral aqui para vocês, a classificação geral tá da seguinte maneira, né? Palmeiras em terceiro lugar com 44 pontos, podendo chegar a 47 até passar o Botafogo, e o Atlético Paranaense em décimo lugar com 29 pontos, podendo chegar a 32 pontos aí e subir 2 posições. Nesse jogo a primeira opção que eu vou deixar para vocês é a dica mais de um gol e meio na partida, e a segunda opção aqui a gente pega o ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 pro Palmeiras.
Agora o nosso último jogo aqui da lista, mais um jogo do Brasileirão, a gente vai ter aqui Red Bull Bragantino jogando em casa contra o Bahia, 6h30 da tarde esse jogo, né, o Bragantino aí que precisa mais do que nunca dessa vitória, né, tá numa sequência horrível, até o momento a equipe tá com 27 pontos, 23 derrotas e 2 empates aí nos últimos 5 jogos, já tá beirando aqui a zona do rebaixamento, tem uma vantagem de 5 pontos, mas vamos supor aí que Vitória vença o jogo contra o Vasco e o Corinthians vença o Flamengo, aí já começa a complicar a vida aí do Bragantino, né? E o Bahia, por sua vez, aí estava numa posição muito boa, porém tropeçou bastante e agora nesse momento está em sexto lugar aí com 39 pontos, podendo até perder essa posição aí para o Cruzeiro, por exemplo, né? Então, o Bahia precisa mais do que nunca aí conseguir pelo menos um empatezinho fora de casa e o Bragantino vencer aí para poder subir, distanciar um pouco da zona do rebaixamento. Confronto direto aqui são 2 vitórias do Bahia, uma vitória do Bragantino e 2 empates. Esse jogo aqui, galera, a gente vai com a primeira opção com a dica mais de um gol e meio na partida, né? Acredito que bate 2 gols ou mais. E a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 1-1. Enfim, galera, finalizamos aqui os palpites para essa rodada de domingo. Eu espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora eu vou deixar para vocês os 2 bilhetes aí da rodada. E o primeiro é esse daqui, ó.